Salve galera do YouTube, Roberto Mendonça aqui com vocês para mais um vídeo aqui no nosso canal Psicanálise e Afins. Como estamos fazendo a nossa série de respostas a pedidos e a questões, e dentro dessa série, a série sobre as toxicomanias, esse tema tão bacana de se ver, de se estudar, de se procurar, ok? Vamos lá, continuando, a gente está falando aqui sobre o Freud, né, a relação do Freud e o que o Freud dizia sobre a questão das drogas, da intoxicação, e hoje vai ser justamente isso. Nós vamos falar de um dos pontos assim, mais famosos de toda a teoria freudiana, né, que são as fontes do mal-estar e também algumas soluções que nós utilizamos para que a gente possa ficar livre desse mal-estar, ok? Isso vai estar aqui. É claro, a gente está falando aqui desse texto fantástico, O Mal-Estar na Cultura, que foi escrito em 1929 e publicado em 1930, ok? Normalmente esse texto, O Mal-Estar na Cultura, ele é tido como um daqueles textos sociológicos do Freud, né? Um texto sombrio, tá? Não só pelo caráter da escrita dele, mas também pela época em que esse texto foi escrito, né? A gente tem que pensar que 1929 é o ano do crack da Bolsa de Nova York, tá? É também a época em que o partido nazista ganhou força no cenário alemão, então é um ano ali que a coisa estava pesada, né? A situação no mundo estava meio complexa mesmo, e o Freud falando justamente desse mal-estar que se dava, que se apresentava na nossa cultura, tá? Como disse, ele é considerado um texto mais sociológico do Freud, esse, mais alguns outros, né? Psicologia das Massas, Futuro de uma Ilusão, tem alguns textos que o pessoal coloca como textos mais sociológicos do Freud, mas a gente tem que pensar que esse aqui, sobretudo, né, ele é um texto de uma riqueza clínica assim, impressionante, sobretudo no que toca a esse ponto fundamental que está no título do texto, o mal-estar, tá? É uma palavra que merece atenção, é uma briga gigantesca sobre a palavra cultura, né? Porque na Standard vem mal-estar na civilização, e o título do Freud é Das Unbehagen in der Kultur, então fica toda aquela questão, é cultura, civilização, é cultura, civilização. Tá, essa briga a gente pode falar um dia sobre ela, tem até uma tese de doutorado, Bruno, um grande amigo meu aí, que falou sobre essa questão, mas hoje eu queria falar com você sobre a outra palavrinha, o mal-estar, que está aqui de branquinho no título do livro, ok? Vamos lá, o título original do texto do Freud, do ensaio do Freud, tá? O Freud fez o texto e o primeiro nome que ele deu foi Das Unglück in der Kultur, literalmente a infelicidade na cultura, tá? Famosa frase do Freud aqui dentro, que ele fala que a felicidade dos humanos, né, nós seres humanos, a nossa felicidade não estava contida no plano da criação, como se Deus não nos fez para ser felizes. Tá. Ele acabou mudando depois, né, esse título para o título que ficou conhecido, né, o título que foi publicado, que é o Das Unbehagen in der Kultur, literalmente, o desconforto na cultura, tá? A gente acaba traduzindo como mal-estar. Isso foi uma discussão que até o próprio Freud aceitou, da sugestão francesa de se traduzir para malaise, se não me engano, que é o mal-estar, e aí ele acabou aceitando isso e ficou o mal-estar, né? Mas, ok. Tem também uma outra tradução interessante, que é proposta pelo Christian Dunker, né? Que ele vai trazer o radical da palavra Unbehagen, que é o Hag, que quer dizer clareira, né? Para falar desse Unbehagen, aí o é uma negação, então para falar dessa falta de lugar, né? Desse nosso sem lugar, que justamente vai promover esse incômodo, esse desconforto, ok? Eu gosto de pensar a ideia de desconforto mais ou menos assim, vamos ter uma ideia aqui. Eu vou viajar daqui de onde eu moro, de Minas, para Belém do Pará. Uau, sei lá, 3.000 quilômetros de estrada, não sei exatamente, mas vai me dar alguns dias de viagem. Se eu vou num carro luxuoso, ar-condicionado, com direção hidráulica, tudo bonitinho, relativamente fácil, é penoso, 3.000 quilômetros viajando, mas dá para ir tranquilo. Agora imagina que eu estou indo num ônibus muito velho, né, e com os bancos todos
muito estragados, tudo arrebentado, o ônibus batendo, aquele calor e tal, vai ser desconfortável, eu consigo ir, eu vou chegar em Belém, mas vai ser um desconforto durante toda a viagem, sempre vai estar ruim, sempre vai estar assim, sem lugar ali dentro, não é isso? Tá, um pouco desse mal-estar que o Freud está tratando aqui, não o mal-estar do ônibus, óbvio, né? Mas o mal-estar nosso, ser humano, vivendo na cultura. Então tá, beleza, de toda forma ficou famoso ali, foi o termo mal-estar, né? E esta é a condição que leva aí, essa condição de mal-estar que leva ao termo central do texto, que é o antagonismo irremediável entre as exigências da pulsão e as restrições da cultura. Tá? Eu sempre quero satisfazer a minha pulsão, mas a cultura onde eu vivo não me permite. Né? Eu sempre quero, de alguma forma, sei lá, eu quero comer todos os doces que eu vejo, mas aí eu vou ficar gordinho, as pessoas vão falar, nossa, mas você se engordou, hein? Então, estou dando um exemplo muito simples, mas a gente sempre é violento em alguns pensamentos, né? Um carro me fecha, o primeiro pensamento que vem, meu Deus, eu quero xingar, quero gritar, mas eu não posso, eu tenho que cuidar. Então, esse descompasso entre a satisfação da pulsão e as restrições da cultura, que é o que eu preciso para viver em sociedade, isso vai gerar sempre um mal-estar, tá? É justamente disso, então, que a gente vai falar. Mas a gente vai tomar só um pedacinho pequenininho mesmo ali do texto, tá? O Freud vai falar, então, nesse texto, de 3 grandes fontes de mal-estar, tá? E também de 3 grandes soluções para o mal-estar. De início, a gente tem que pensar que entre as fontes e as soluções não há uma relação bionívoca, ou seja, para a fonte número 1 não é a solução número 1, para a fonte 2 não é a solução 2, tá? Não é isso. São fontes, são soluções, ok? Vamos a ela então. Citação do nosso querido Freud. O sofrimento ameaça a partir de 3 lados. Do próprio corpo, que, destinado à decadência e à dissolução, não pode nem mesmo prescindir da dor e do medo como sinais de alarme. Do mundo exterior, que pode voltar sua raiva contra nós com suas forças descomunais, implacáveis e destrutivas. E, finalmente, das relações com os outros seres humanos. Tá, vamos lá, né? Vamos simplificar. 3 causas, 3 fontes do mal-estar. A nossa impotência e pequenez, não, vamos na ordem do Freud. Primeiro, o envelhecimento e adoecimento do próprio corpo. Necessariamente vamos ficar velhos, doentes e vamos morrer. Não tem outra opção, tá? Todo mundo. A segunda fonte, a nossa impotência, a nossa pequenez diante das forças da natureza. Adoro a música do Raul Seixas, né? Buliram muito com o planeta como um cachorro eu vejo. Se ele já não aguenta mais as pulgas, se livra delas no saculejo. Um dia o nosso planeta vai se livrar da gente de alguma forma, né? E a gente vê alguns pequenos momentos assim, um tsunami, um terremoto, um vulcão, né? Ou, sendo muito dinossauro, vai cair um meteoro, vai matar todo mundo. A gente nunca sabe o que pode acontecer. Somos extremamente pequenos e impotentes contra tudo isso. Mas tá, a gente é impotente contra esses dois. Nós vamos envelhecer, vamos morrer. O mundo é muito poderoso, diante da gente acabou. A terceira fonte, a princípio a gente conseguiria resolver, não é? A relação com os outros seres humanos, a gente pode se dar bem, a gente pode viver em paz, a gente pode viver em harmonia. Só que não, né? Curiosamente, o que nos torna fortes enquanto espécie, afinal de contas, é justamente porque conseguimos viver em comunidade, em cultura, que somos fortes, mas ao mesmo tempo isso nos dá um mal-estar terrível, porque é extremamente difícil viver com as outras pessoas, sempre foi para todo mundo, e ao que parece ainda não achamos a solução perfeita para isso. De toda forma também, a gente tem 3 soluções possíveis, vamos pensar. Uma das soluções, o Freud vai dizer que é o adoecimento. Eu fico um bom neurótico, né, e como que é a neurose, eu fujo da realidade, eu consigo uma certa solução, vai me causar sofrimento, mas é uma certa solução. A outra a gente chama de derivativos poderosos, né? Eu tenho a ciência, eu tenho a religião me conforta, né? Se eu for uma boa pessoa, eu vou para o reino dos céus depois, né? Ou diferentes formas de pensar aí,
uma certa premiação divina depois da minha morte. Ou mesmo a ciência, né? Eu tô com uma dor de dente, como é bom ter um remédiozinho que tira a dor, né? Um bom analgésico, né? Uma dor de cabeça, sabe aquela lá no fundinho, que bom que existe a ciência e ela faz um remédio para dor de cabeça. Não é? Tá vendo? A ciência, a religião, elas nos confortam ao longo da vida. Mas tem uma terceira forma, uma terceira solução, muito interessante. Essa também eu vou ler para vocês. Tá aqui. Bem ao finalzinho aqui, nessa versão aqui, página 322. O método mais cru, mas também o mais eficaz para uma influência como esta, tá? Desse mal-estar, é o químico, a intoxicação. A gente vai ver em outras traduções, por exemplo, falar que é um método mais grosseiro e tal, mas ele é o mais eficaz. O método químico é o mais eficaz de todos para poder tentar fugir desse mal-estar de alguma forma. Vou entender como é que ele funciona? Ele funciona por duas vias, tá? Primeiro é a sensação imediata de prazer que ele dá. Tá? Na hora que eu me intoxico, sei lá, vou pensar no álcool, bebi, a alegria da embriaguez, tá? Essa é uma. E também há um segundo ponto, né, que ele cria uma certa barreira, né, como se fosse uma anestesia para sensações de desprazer. Tá? Então, esses dois efeitos, né, eles não apenas agem simultaneamente, como um está ali diretamente relacionado com o outro, né? Eles funcionam um ajudando o outro, uma relação importante de um com o outro. Pronto, achamos o grande fator que nos leva a buscar a intoxicação, né? Mas também é o grande fator do perigo da intoxicação. A gente pode escapar do sofrimento e a gente ainda consegue de brinde obter prazer. Uau, olha só, tudo isso com uma substância só. Mas ao mesmo tempo a gente se torna prisioneiro dessa situação, dessa sensação, tá? E a gente acaba fugindo da realidade de uma tal forma que a gente talvez não consiga mais retornar para ela. Para finalizar então, fazer um pequeno apanhado aqui desses dois textos freudianos que a gente se referiu nesse vídeo e no vídeo anterior. A gente tratou de um casamento feliz que nos leva cada vez mais ao encontro de um objeto exclusivo, né? E a gente também falou de um gozo, né? Uma fruição de prazer e uma evitação de desprazer que pode até mesmo nos afastar da realidade. Tá vendo? 2 pontos, né? Esses 2 pontos vão ser retomados por Lacan, tá? Em outros momentos, sobretudo pelos leitores de Lacan que tratam da toxicomania. Mas aí já é tema para os nossos próximos vídeos, ok? Eu aguardo vocês lá. Enquanto isso, joinha, se inscrever no canal, ativar o sininho para ver aí as notificações toda sexta-feira, ao fim do dia, deixar seus comentários, vamos conversando aqui no YouTube, nas redes sociais, segue a gente aí nas redes sociais, vamos lá, vamos trocar umas ideias nas redes sociais. Visita o nosso site, psicanaliseafins.com.br. Nossos cursos, nossas propostas de cursos estão todas lá, ok? A gente vai se encontrando em todos esses caminhos. Até a próxima semana. Um abraço.